Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e estamos aqui hoje para falar como que o ego se defende contra o representante e representação ou o representante psíquico. Vamos analisar aqui primeiro algumas definições. Vamos lá ao nosso mapa. O ego consegue apenas se defender contra o traço mnésico ou memória da vivência, mas ele nunca, primeiro precisamos entender isso, vai ter defesa contra o afeto ou quanto de afeto, ou seja, contra a carga emocional não tem defesa do ego. Ela vem como distonia e o ego pode não compreender, estou me sentindo tão mal, não estou me sentindo tão angustiado, eu não sei por que eu estou me sentindo dessa forma. Então, para você perceber que o ego não conseguiu se defender, a distonia está tendo, a energia está circulante no aparelho psíquico, eu não sei por que, não consigo entender, não consigo me lembrar, só que eu estou me defendendo contra a memória, porque a memória me fere. A angústia eu vou trabalhar enquanto ela está aí. Então, isso significa que o ego, ele se defende mantendo a lembrança desagradável longe do consciente, mas ele não tem competência para impedir a energia de transitar entre o inconsciente e o consciente. Então, dentro desse processo de defesa, nós temos algo aqui muito importante que nós chamamos de condensação da representação. E o que significa isso? Quando o id envia uma pulsão que o ego não pode receber ou não tem competência, não tem capacidade para elaborar, o ideal de ego aciona o superego para defender o ego por meio de censura dessa informação ou vivência. Ele vai bloquear a vivência, a memória, o traço mnésico. A energia passa, como eu já disse. Nessa defesa, o superego deforma o conteúdo para proteger o ego. O exemplo mais clássico que nós temos de defesa, desse tipo de defesa de condensação da representação, é o sonho. Nada mais é do que uma deformação e condensação de todos os conteúdos censurados pelo ego. Então, no nosso sonho, as representações são condensadas e deformadas em cenas que estão codificadas. Por isso que não faz nenhum sentido. Essa noite mesmo, eu tive uns sonhos muito doidos. E eu sonhei que eu estava voando. Eu sonhei coisas muito loucas. Então eu não sei o que significa. Mas eu tenho certeza, agora eu sei, você pode entender. O superego está fazendo isso para que o ego não entenda. O superego condensa, o superego censor. Então quando o conteúdo é altamente nocivo para o ego, para os padrões de ego ideal de ego, ou ainda quando é muito repetido, desestruturando a defesa do ego, a condensação distorce o desejo que está no inconsciente. Então, por exemplo, nós estamos falando aí de um desejo constante, repetitivo, homossexual, que é inaceitável para o ego e pelo ideal de ego. Pode ser deformado para uma fobia ou outros comportamentos neuróticos. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa tem aí uma rigidez muito forte religiosa e ela tem uma tendência primitiva, uma dependência aí que está ocorrendo homossexual, e não vamos ver exatamente porquê, só que precisamos entender que ela está tendo essa tendência, está tendo esse desejo. O que acontece? O superego, por causa da rigidez, ele vai deformar isso e vai considerar um outro tipo de comportamento. Ela vai ter fobias, neuroses. Então, consideramos a deformação como uma defesa do retorno do recalcado para o consciente, com uma representação muito forte para o ego. Então, ela não tem com quem conversar, ele não consegue falar sobre isso, a pessoa não consegue lidar com isso, então ela vai deformar e vai aparecer em outro formato esse tipo de retorno do recalcado. Então, o sonho entra como condensador constante, visto que no sonho todas as energias estão livres e o ego, com o superego, está em estado de descanso. No sonho, tudo pode acontecer. Tudo acontece no sonho. Só que nós não sabemos o que aconteceu. O superego, ele não deixa chegar no ego e fica então condensado ou deformado ou codificado em outros tipos de cenas. Então, no sonho, todos os desejos são realizados, ao mesmo tempo deformados, para que o ego não seja afetado. E os sonhos geram essa homeostase emocional e psíquica. Por isso que é importante dormir bem e sonhar. Nós podemos não lembrar dos sonhos, mas eles aconteceram. E a certeza é que acontecem sonhos, é que são eles que vão gerar o descanso do aparelho psíquico. Temos outras manifestações de defesas pela condensação. Vejamos. Podemos deformar conteúdos proibidos pelo superego. Algumas delas. Por exemplo, xistes.
zombar, debochar do conteúdo com agressividade disfarçada. Ato falho, lapso, esquecimento, ou ainda fazer algo sob total inconsciência. Nós vemos o xiste, a pessoa ri da própria desgraça, é uma defesa psíquica. Por exemplo, uma mulher que ganhou um bebê e ela não queria ir trabalhar, ela estava recalcando e ela tinha experiências ruins no trabalho e ela foi, porque acabou a licença, e ela trabalhava 18 anos nessa empresa. E ela passou em frente à empresa e numa rodovia e continuou 40 quilômetros para frente. E ela não percebeu, ela passou pela porta da empresa e foi embora. Por quê? Porque ela estava completamente num lapso psíquico, estava rejeitando aquela experiência. Então, nós também estamos aqui os sintomas neuróticos que são ocasionados como medos, obsessões, compulsões, fobias. Nós temos nesse nível de conflito psíquico a deformação que se manifesta no consciente patologicamente. Falamos de neurose obsessiva, compulsiva, e vamos falar sobre isso mais lá para frente. Estamos falando aqui de lavar mãos constantemente, toque, não pisar em linhas e outras. Estamos falando aí, depois nós vamos falar como essas defesas acontecem. Então, nesse momento, o superego deixa de ser apenas o sensor, isso é importante. Quando existe a defesa psíquica nesse sentido de condensação, o superego deixa de ser apenas o sensor e passa a ser o próprio agente de defesa do ego. Ele assume a posição do ego para defendê-lo. Tá bom? Vamos então resumir o que é a condensação para a gente fechar este vídeo aqui, que é muito importante. Condensação entra em ação na primeira censura como deformação do conteúdo para proteger o ego. Essa condensação complica a compreensão do relato, da cena manifesta, distorcendo o real desejo existente e protegendo as pulsões do id. Número 2. Resumo. Os representantes psíquicos trazem lembranças visuais com conteúdos censurados pelo superego, como poligamia, homossexualidade, incesto, traumas, abusos e outros. Essas pulsões, na realidade, são desejos do ego. Ele quer fazer, mas está restringido pelos padrões de ideal de ego inseridos no superego, padrões religiosos, morais, dos seus pais, dos seus tutores. Então, essa censura vai codificar essa pulsão. Pelo processo de condensação que produz o sintoma neurótico, o ego não sente o desejo poligâmico, homossexual, agressividade, mas sente fobia, neurose e outros processos psíquicos muito sérios. Segundo Freud, a condensação é a soma de todas as forças de censura e defesa do ego contra os desejos contidos no inconsciente, não aceitos pelo padrão do ideal de ego. Vamos repetir? Segundo Freud, condensação é a soma de todas as forças da censura e defesas do ego contra desejos contidos lá no inconsciente, não aceitos pelo ideal de ego. Com condensação é uma defesa muito importante. Eu coloco aqui esses 4 elementos para você. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Dá o seu like se você gostou. Compartilha. E vamos em frente ao autoconhecimento